agora, não polêmica, para avaliações automatizadas, muitas vezes realizadas sem vistorias, existe... Eita, voltou lá. A pergunta foi feita pelo Levi, tá? O Levi é da equipe da CGCAV, da Coordenação Geral de Avaliação, da SPU. É que eu estou voltando aqui, tá começando a vir perguntas agora no chat aqui. Pegou fogo. Pegou fogo agora. Bom, a questão das vistorias, bom, estudos técnicos, deixa eu... avaliações automatizadas, muitas vezes realizadas sem vistoria. Existe alguma norma que permita evidenciar quais tipos de riscos envolvidos nessa abordagem? Eu acho que, assim, o que o Levi está querendo perguntar, se o Levi quiser complementar, é se existe algum normativo que impede avaliações automatizadas. Eu acho que vai daquilo que você já tinha respondido agora há pouco com relação às vistorias por drone, videoconferência, ou o que quer que seja, né? Eu acho que está nessa linha. A não ser que o Levi queira reformular, aí eu agradeço, Levi. Não, a respeito da avaliação sem vistoria, quando há contestação, existe alguma forma de contestar evidenciando os riscos dessa abordagem? Porque, como você falou, existem tribunais que aceitam assim, o PETAM, mas como é contestado esse PETAM? É só a discussão subjetiva? Não, na verdade... E não existem normas para isso, né? Existe a resolução do CONFEA, né? A resolução do CONFEA, ela dá atribuição exclusiva a engenheiros e arquitetos na questão de perícias, avaliações e vistorias. E isso é uma regulamentação federal, né? Então, laudo de avaliação, segundo a resolução do CONFEA, né, é lei federal. É restrito a engenheiros e arquitetos, né? Engenheiros e arquitetos que fazem laudo, perícia e avaliação. É nisso que a gente apoia determinadas decisões ou determinados... A pergunta, Fabiana, é que é o seguinte, normalmente existem aqui, a gente está com vários colegas e vários órgãos que têm que contratar para o serviço público laudos de avaliação. E aí existe uma certa tendência a se imaginar que podem ser contratados corretores para fazer isso. Com essa nomenclatura, por conta dessa questão da resolução do CONFEA, não se pode por conta disso, né? A contratação é... do CONFEA. É a Lei 5.104. Desculpa. Que transformou em lei, desculpa. 4 do Planalto. Uhum. Resolução do Conselho. Então, assim, essa é a fundamentação para laudos de avaliação. A Lei 5.194, que restringe laudos de avaliação, perícias, avaliações aos engenheiros e, na época, os arquitetos também estavam conosco, e agora também. Então, assim, a lei diz que engenheiros e arquitetos fazem laudo de avaliação, perícias e... Vistorias. Mas, né, temos o PETAM, que é de sensibilidade, toda essa história que a gente já comentou aqui, né, que para muitos casos é suficiente. Eu entendo, Fabiana, e BAP também, de que é essencial para laudo de avaliação a contratação de um engenheiro arquiteto. Até porque, vamos ser bem sinceros, a matéria exige uma especialização. Eu vou aqui falar para vocês que um engenheiro recém-formado não sabe fazer avaliação. Ele vai atrás aprender a fazer, porque é uma matéria complexa, exige que a gente se disponha a estudar a matéria, a ler as normas, entender as normas, aprender inferência sobre estatística, aprender sobre os fatores, como achar fatores, como analisar uma região. Então, assim, é muito complexo mesmo. Fora que também, na avaliação, a gente tem análise urbanística, a análise de legislação, né? Tanto legislação municipal, estadual, federal. Então, é exigir demais de um profissional que não tem uma formação extensa na matéria
que inicia-se na engenharia, né, que tem toda aquela base da engenharia para chegar e fazer a avaliação. Uhum. Bom, aí tem uma questão que aí foge um pouco da vistoria que foi feita. Quais são os parâmetros que devem ser utilizados para o avaliador adotar o valor máximo do avaliando em um laudo de avaliação? Aí fica, se você quiser responder, responde, mas não é o foco, né? Eu queria deixar essa dúvida para que esse ouvinte resolva com os grandes profissionais que virão ainda nessa CEMAV. Teremos vários painéis para discutir isso. É por isso que eu falo, né? Eu estou muito lisonjeada de ter sido chamada, tendo em vista os palestrantes que vocês convocaram. Então, assim, eu não vou aqui tomar o espaço de um colega ilustre que virá na sequência certo. Vamos deixar aí essa dúvida para ele, mas eu posso adiantar que existem diversos tipos de valores, né, para a gente procurar. Aí o Alexandre De Michele, que é da SPU, eu não falei o nome do anterior porque eu não consegui, tá só como convidado, tá? Alexandre De Michele, que é da SPU de Minas Gerais, e pergunta, além das questões importantes a ser consideradas na vistoria, que impactam na avaliação, existe a responsabilidade profissional. Quais as consequências legais para o avaliador que não fizer a vistoria e alguma questão importante não for relatada? Bom, a responsabilidade é integral nossa, né? Nós assinamos, independente de fazermos por alguma empresa, é o nosso CPF, é o nosso registro profissional, que é o que dá embasamento e consegue fundamentar. Então, é o seguinte, se você não faz um trabalho que segue norma, né? Se você não segue um trabalho que segue todas as premissas que são necessárias, tanto normativas quanto da boa técnica, né? Que é aquilo que eu falo, engenheiro segue norma por quê? Não é porque tem que seguir, é porque tem fundamentação na norma que exige que a gente siga. Né? Eu não gosto de pegar uma norma e falar, eu fiz porque a norma manda. Não, eu fiz porque a norma manda por causa disso, né? Mas os desenrolares de você não fazer um trabalho bom, além do prejuízo do seu cliente, né? Que é externo ao seu, isso com certeza traz para o seu trabalho vamos dizer, uma má segundo que ele pode te representar no conselho, né? Existe falta ética, se você não fez o seu trabalho conforme manda a ética da engenharia ou da arquitetura, a parte que foi prejudicada pode sim entrar com processo te representando no seu órgão, né, no seu conselho de classe. E existe também o prejuízo, se for uma questão judicial, uma falsa perícia, por exemplo, você pode ser obrigado a devolver os seus honorários, se for detectado que o seu trabalho não cumpriu o que deveria cumprir, né? Além de que falsa perícia, gente, é uma coisa que é crime, né? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. Nós somos engenheiros, somos capacitados, habilitados, etc., mas, acima de tudo, responsabilidade, né? Porque existe o desenrolar de uma série de consequências, tanto do seu renome, né? Porque se você quer ser um avaliador e você faz um trabalho ruim, você está morto, né? Então, assim, o próprio mercado já vai te excluir, independente de qualquer problema legal. O próprio mercado já não vai te colocar mais como disponível, né? Inclusive o Tribunal de Justiça, porque ele pode te excluir também, se for o caso de uma avaliação judicial, né? Te exclui do cadastro de peritos. E também tem representação no CREA, ou CAL. E se for uma falsa perícia, leva até a um processo criminal. Né? Então, assim, o desenrolar pode ser diverso. E, com certeza, você tem que ter responsabilidade, assertividade no desenrolar do seu trabalho. Né? Não, ótimo. Bom, aqui agora tem algumas contribuições dos colegas aqui que fizeram. Só respondendo aqui, adicionando, aproveitando esse momento, a gravação vai ficar disponível até sexta-feira. As apresentações vão ser gerado um PDF das apresentações. Elas vão estar disponíveis para todos. Fiquem tranquilos com relação a isso, tá?
tem várias contribuições aqui com relação à resolução, né? A resolução, lei 5.194/66 de engenheiro, a resolução 218 de 73 do CONFEA. Né, Alexandre? As próprias normativas, as INs da SPU, Isso. que também exigem que seja engenheiro ou arquiteto. Uhum. Temos aí um projeto de lei também. Então, essa história é uma história... Eu não Longa. eu não sei por que tanta divergência, porque são dois trabalhos completamente diferentes e os dois têm mercado, né? Na verdade, eu acredito que é uma conjuntura econômica que quando o mercado está bom para todo mundo, ninguém reclama, né? Talvez seja isso. Fabiana, eu queria agradecer você, a sua presença, a sua disponibilidade, agradecer a todos que estiveram aqui hoje. A gente está 11h35, a gente já está 3 horas, 2 horas e tanto aqui no evento. Lembrando que amanhã às 10 horas da manhã, a gente inicia com um novo painel. Temos todas as informações, eu mandei para vocês também vários cartazinhos aí, vários folders aí, já com o nome das pessoas que vão ser painelistas amanhã. Quem puder apreciar toda semana, venha, é muito importante, foi o que a Fabiana acabou de falar, um assunto acaba complementando o outro, não excluindo o outro, mas o momento é de agradecer a Fabiana de novo pela disponibilidade dela, pela clareza, muita gente agradecendo, alguns usuários desconhecidos aqui agradecendo, e eu queria que você fechasse agora, Fabiana. Se você me permite, o IBAP São Paulo, junto com o IBAP Minas, está fazendo um evento agora, dia 20. Ele é híbrido, tá? Ele é tanto presencial em Belo Horizonte, quanto via remota, né? Estamos com as inscrições abertas, a gente vai falar sobre avaliação de impactos em contratos de construção civil, e inclusive um dos painéis é sobre desequilíbrio de obras públicas. Eu acho que a nossa audiência aqui pode ter bastante interesse. Desequilíbrio de obras públicas vai ser apresentado desequilíbrio recente em obra pública causado por aumento de insumo, defasagem de índice de reajuste, enfim. Eu acho que o assunto pode ser de interesse também aqui da nossa audiência estrela. Muito bom, né? Muito bom. E agradecer a SPU, agradecer a você, agradecer ao Vilaça e a todas as pessoas que nos abrem espaço aí na SPU. Vocês são, assim, para o IBAP, quando a gente fala com a SPU, é um deleite, porque a gente não precisa ficar explicando muito, né? Vocês têm bastante consciência técnica, são estritamente técnicos, e sempre buscam pela qualidade dos trabalhos, e isso com o IBAP alinha muito bem. Então, assim, é uma honra para nós do IBAP termos vocês próximos. Queremos sempre fortalecer essa nossa parceria e colocar todos nós à disposição da SPU, à disposição agora do Exército Brasileiro, à disposição de todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. E amanhã estaremos às 10 horas da manhã com o Sérgio Alberto Pires, que é do Sóbria, que é parceiro também do IBAP, que vai falar sobre a equação de regressão, inteligência artificial, é um tema muito interessante. Qual é a tendência? Então, não percam amanhã, quem puder. Um ótimo dia para todos, bom trabalho. E para os servidores da SPU, na parte da tarde ainda temos mais trabalhos internos. Diga, Fabiana. Então, para a inscrição do evento que eu falei, é só entrar nas redes sociais do IBAP São Paulo, que tem o link lá no IBAP SP Conecta. Tá Maravilha, bom? maravilha. Obrigada. Grande abraço para todos, a gente se despede e aguardamos todos amanhã aqui de novo.